O estoicismo é uma filosofia universal, disponível e acessível a todas as pessoas, independentemente de sua classe social, cor da pele, orientação sexual, condição financeira ou nível de inteligência. Essa natureza democrática do estoicismo é evidente através da vida de dois de seus maiores representantes, Epicteto e Marco Aurélio. Epicteto viveu como escravo por mais de 30 anos antes de conquistar sua liberdade e se tornar um dos filósofos estoicos mais influentes da história. Por outro lado, Marco Aurélio foi imperador de Roma, membro de uma das famílias mais ricas e poderosas de sua época. Esses dois extremos mostram que a filosofia estoica não é um privilégio reservado a intelectuais, ricos ou poderosos, mas sim um caminho disponível a qualquer ser humano que deseja embarcar na jornada rumo à virtude, ao autoconhecimento e à paz interior. O estoicismo não julga quem você é, mas sim o quanto está disposto a transformar sua vida através de seus princípios. Tanto Epicteto quanto Marco Aurélio aplicaram o estoicismo em suas vidas como um meio de buscar a virtude e conquistar o domínio sobre si mesmos. Eles lutaram ativamente contra seus vícios, esforçando-se para se libertar de desejos como a luxúria, a ganância, a impulsividade e a ansiedade. Por meio da disciplina de suas mentes, aprenderam a confrontar os medos e a gerenciar as preocupações, concentrando-se apenas naquilo que estava sob seu controle. Eles abraçaram o ensinamento essencial do estoicismo de que, embora não possamos ditar as circunstâncias da vida, sempre podemos governar nossas reações a elas. Ao rejeitar o domínio dos impulsos nocivos e cultivar o autodomínio, exemplificaram como o estoicismo serve como uma ferramenta prática para a transformação interior e a fortaleza moral. Uma das lições fundamentais do estoicismo é a distinção entre o que está sob nosso controle e o que não está. Você não pode controlar se amanhã vai chover ou fazer sol. Tampouco pode ditar as ações de outras pessoas, mesmo que sejam próximas, como membros da família ou aqueles que vivem na sua própria casa. Da mesma forma, você não tem controle sobre as opiniões e julgamentos que os outros formam sobre você, nem pode alterar a natureza da sociedade em que vive. O único domínio verdadeiro que você possui é sobre si mesmo, seus desejos, intenções, ações e a maneira como responde ao que lhe acontece. Cada pessoa possui uma natureza capaz de governar emoções e reações, e o estoicismo nos ensina a focar precisamente nesse domínio interno, libertando-nos do estresse inútil de tentar controlar o incontrolável. O estoicismo é a filosofia que nos ensina a fazer o que deve ser feito, independentemente das circunstâncias, encorajando-nos a assumir plena responsabilidade moral por nossas ações. Ele nos convida a disciplinar e treinar nossas emoções para que possamos começar a agir de maneiras que evitem a vergonha, a desonra pessoal e a autocomplacência, sentimentos que frequentemente têm raízes no vício. Essa prática não consiste em suprimir as emoções, mas em refiná-las, transformando reações impulsivas em escolhas deliberadas alinhadas com a virtude. Por meio dessa abordagem disciplinada, cultivamos resiliência, integridade e força de caráter, aprendendo a responder sabiamente aos desafios da vida, em vez de sermos governados por prazeres passageiros ou hábitos destrutivos. A vida de Marco Aurélio demonstra como o estoicismo pode nos guiar na resistência aos vícios e nos conduzir ao caminho da virtude. Apesar de ter poder absoluto como imperador de Roma por 19 anos, com acesso irrestrito à riqueza, ao luxo e à indulgência, Marco Aurélio escolheu uma vida de disciplina e integridade moral. Ele não cedeu às tentações do prazer imediato, nem aos impulsos que sua posição poderia facilmente justificar. Em vez disso, comprometeu-se com o autodomínio, reconhecendo que a verdadeira força reside na capacidade de resistir a essas tentações. Seu exemplo nos ensina que essa capacidade de resistir pode ser cultivada e se transformar em um hábito positivo,
acessível a qualquer pessoa disposta a se engajar em uma prática consistente e reflexiva. Para os estoicos, qualquer virtude acessível a um ser humano é acessível a todos. Isso significa que, se Marco Aurélio, apesar de seu imenso poder e das inúmeras tentações ao seu redor, foi capaz de resistir e manter uma vida de disciplina, então todos nós, que possuímos muito menos poder e menos oportunidades para o excesso, também podemos desenvolver essa mesma força. Todos compartilhamos uma natureza racional que nos permite controlar nossas emoções, regular nosso comportamento e cultivar relacionamentos saudáveis com os outros. Marco Aurélio exemplificou isso através de anos de prática disciplinada, documentando seus pensamentos e lutas no que mais tarde seria conhecido como suas meditações. Seus escritos são um testemunho de que a resistência ao vício e a busca pela virtude são potenciais humanos universais, e não privilégios reservados a poucos. Vícios aparentemente inofensivos operam muitas vezes em nossas vidas como um mosquito silencioso repousando despercebido na parede do nosso quarto, fácil de ignorar até que suas consequências se manifestem, assim como acordar coberto de picadas e coceira. Esses pequenos hábitos aparentemente inocentes, como compras impulsivas, assistir pornografia casualmente, reclamar dos colegas de trabalho, criticar familiares, procrastinar tarefas difíceis, consumir comida pouco saudável, beber café em excesso ou rolar infinitamente o feed das redes sociais, podem nos enredar gradual e silenciosamente. Embora possam parecer triviais se comparados à imagem estereotipada do vício, esses comportamentos têm o potencial de nos acorrentar muito antes que os reconheçamos como vícios. O estoicismo nos ensina a permanecer vigilantes e autoconscientes, compreendendo que até os menores hábitos moldam nosso caráter, e com o tempo, podem nos conduzir ou à virtude e à liberdade, ou mais profundamente à escravidão e à autoilusão. A prática do estoicismo enfatiza assumir total responsabilidade moral por nossas ações, independentemente das circunstâncias que enfrentamos. Ensina que devemos disciplinar e treinar nossas emoções, não para suprimi-las, mas para agir de acordo com a razão e a virtude. Ao fazer isso, evitamos as armadilhas da vergonha, da desonra pessoal e da autocomplacência, todas profundamente enraizadas em nossos vícios não controlados. O estoicismo oferece uma estrutura para alinhar nossas ações com nossos mais altos valores, lembrando-nos de que os eventos externos estão além do nosso controle, mas nossas escolhas e reações estão totalmente sob nosso poder. Essa disciplina consciente nos capacita a viver com autenticidade e integridade, independentemente de quão desafiador ou tentador seja o ambiente em que nos encontramos. A famosa afirmação de Marco Aurélio: aquele que não transmite luz, cria a própria escuridão, encapsula a crença estoica de que a virtude não é meramente um empreendimento privado, mas um dever moral que irradia para fora. Ao nos esforçarmos para superar nossos vícios e viver virtuosamente, tornamo-nos fontes de luz e força para os outros, contribuindo positivamente para a sociedade ao nosso redor. Por outro lado, quando negligenciamos esse trabalho interior, permitindo que nossos vícios e fraquezas dominem, não apenas prejudicamos a nós mesmos, mas também obscurecemos a vida daqueles que estão conectados a nós. Esse insight estoico nos impulsiona a abraçar a autotransformação como um ato de serviço ao bem maior, reforçando que a virtude pessoal é tanto uma conquista individual quanto uma responsabilidade social.